quero dizer que, assim como me apresentei, sou médico, sou um estudioso, eu acho que um gestor ele precisa saber de todas as áreas. Ele precisa não só saber da minha área, que é saúde, mas de educação, infraestrutura, lazer e esporte, né? Mas antes de começar a falar, eu acho que chegou um momento que a população também não aguenta mais dizer que já chegou aqui propostas. Nós precisamos agora de soluções, né? Então, antes de dar início a esse pontapé, eu quero te dar uma explanada para toda a sociedade em Itumbiara, que o que está acontecendo, como que está a prefeitura financeiramente hoje, né? Então, a gente fizemos os estudos, esses estudos estão no Portal de Transparência, está no TCM. Diante de todas as circunstâncias financeiras que vive o município hoje, eu acho que vale ressaltar e vale eu falar sobre isso nesse primeiro momento, até porque a população quer saber da onde vai tirar dinheiro para que possa ser feito determinadas obras dentro do Tumbiara. Então, para você ver que de 2017, 2018, 2019, nós tivemos, só aumentou a receita líquida. Essa receita de 2017 era 263 milhões aproximadamente. Em 2018 fomos para 276. Em 2019, 304 milhões e 760 mil. Essa é a receita, é o que tinha em caixa. Da onde que veio esse dinheiro? Veio do FPM, que em 2019 arrecadou 46 milhões e 700 mil. O ICMS arrecadou 74.784 mil. O IPVA 17 milhões e 841 mil, o IPTU 18 milhões 841, o ISSQN 22 milhões e 844 e o ITBI 9 milhões 474. Ou seja, eu tenho aproximadamente nos últimos 3 anos uma média que veio subindo essa arrecadação desde 2017 até 2019, a última 304. Aproximadamente 2020, a gente acredita que diante dessa pandemia ela deve subir alguma coisa ou deve diminuir. Eu particularmente acredito que deve cair um pouco devido às pessoas financeiramente estarem comprometidas, né? Segundo passo, a gente tem que saber que o exercício de 2018 ele veio com um déficit. O que eu falei é o que a prefeitura recebeu em 2019, 304 milhões. Ele veio de um déficit de 2017 para 2018 de 33 milhões, ou seja, já estava negativo. Quando eu passo para o exercício de 2019, eu venho com um déficit de 43 milhões e 186 mil. Esse é o negativo que está na conta da prefeitura. Em 2020, pelos estudos que nós estamos fazendo, pela nossa equipe profissional que temos competente, acreditamos que deve chegar num déficit, ou seja, que deve estar negativo em torno de 70 milhões. Diante dessa circunstância, é que nós temos que programar o nosso governo. Não adianta, a população não quer saber você chegar ao governo, né? E no momento que você chegar a ele e falar assim, agora que eu vou ver o que está acontecendo, não, eu já estou vendo, eu já estou estudando há 1 ano e meio para saber aproximadamente o que está de caixa, o que recebe de receita líquida e o que está devendo. Então, para você ver que em 2019 para 2020, dos 44 milhões de déficit, 18 nós estamos devendo o INSS. Os 12 milhões, nós temos uma dívida com o FGTS. 3 milhões com precatório. 3 milhões e 345 mil dívida com a CELG. E 2 milhões respeito de dívida com outros contratos e empréstimos internos. Então, é isso hoje a realidade da prefeitura dentro de Itumbiara. São todos os valores que estão no TCM e está no portal de transparência e com equipes técnicas de contabilidade e equipe jurídica que nós fizemos esse levantamento. Eu pedi para que essa equipe fizesse isso para que a gente não cometesse o mesmo erro no futuro. Porque nós vamos fazer uma gestão voltada para o futuro. É uma gestão que nos primeiros anos nós vamos ter uma dificuldade, mas nos próximos 10, 20, 25 anos a Prefeitura de Itumbiara estará resolvido o seu problema e as pessoas vão estar muito felizes em relação a isso, né? Então, esse primeiro passo é o que nós preparamos para poder saber o que está acontecendo. Agora sim, agora nós vamos preparar para o futuro, que é falar de educação, de saúde, e posso te dizer com toda a convicção, Gesmar, que tudo que nós falaremos aqui daqui para frente, nós já estamos com soluções já em mãos, porque nós sabemos o déficit que existe dentro dessa prefeitura. O primeiro passo na educação, a gente sabe que hoje nós temos 12 mil alunos, 15 CMEIs,
19 escolas, né? Entidades que geram atendimento na parte de educação, que são a AME, a Gera Vida, o Educandar Maria de Lourdes. São aproximadamente hoje 850 professores. Isso aproximadamente. Primeira coisa que nós precisamos é terminar aqueles CMEIs que estão em construções. Isso é uma coisa que precisamos de imediatamente. São dois, que é o Leonor, Nossa Senhora da Saúde, e o Maria Luísa, que é o Ares. Temos que informatizar. Nós precisamos informatizar. Em todas as escolas, existem salas que são responsáveis para levar informação àqueles alunos. Então, nós precisamos, já existe a sala, precisamos levar material, que seria computadores, para que pudéssemos informatizar elas, né? Um segundo problema muito sério que nós temos é o IPASME, que todos sabem que eu defendi o IPASME e fui um dos responsáveis pela criação do CPI do IPASME, né? Esse IPASME é um problema sério dos professores, não só dos aposentados, como dos ativos também, porque no futuro também irão receber, né? Então, diante dessas dificuldades que tem o IPASME, eu acho que nada mais justo do que o Dr. Rogério montar uma comissão junto com todos os professores, ativos e inativos, mas principalmente os inativos, que possam ser geridos por eles mesmos. Esse negócio de que você tem que fazer administração, fazer gestão de um fundo que é deles mesmos, nada mais justo do que montar uma diretoria, montar com aqueles funcionários públicos para que eles possam fazer essa administração, essa gestão deles, com parceria com o município, que é o maior que coloca o seu dinheiro, né? Você tem que implantar políticas de capacitação, de valorização do profissional, de educação. Isso aqui nós não estamos falando do plano de cargos e de salário. Lá na frente a gente irá falar sobre isso, né? Os projetos de capacitação, de estimulação aos professores, ele tem que ser contínuo, né? A educação, ela precisa valorizar toda essa classe. Essa classe que a gente fala não só do professor, mas da merendeira, do porteiro. Eu preciso fazer com que essas pessoas se sintam felizes. Ou seja, hoje o maior patrimônio que nós temos hoje dentro da Prefeitura Municipal de Itumbiara é o funcionário. E eles precisam entender, e o gestor precisa entender, que o funcionário ele é prioridade. Ele tem que receber em dia. Ele tem que receber no dia 30, porque isso é uma obrigação. Ela tem o compromisso de pagar sua água, sua energia, de pagar seu carro. Então, eu também tenho que ter esse compromisso. Isso é minha obrigação fazer isso. Então, as pessoas que tiverem durante a gestão, seja na educação, seja em todos os outros setores, eu tenho por obrigação de pagar em dia, porque as pessoas fizeram compromisso e vão pagar juros diante disso, né? A gente precisa implantar um projeto, eu como médico não posso deixar de não implantar, quando começar toda a escola, o projeto médico dentro da escola, para que aquelas crianças precisam ser atendidas, precisam fazer o projeto que nós vamos instituir, que é o projeto Olho Vivo, para poder fazer diagnóstico daquelas crianças que têm problemas de visão e implantar o próprio projeto médico para que possamos descobrir aquelas crianças que têm diabetes, que têm hipertensão crônica, que têm problemas renais, que têm outros problemas que vão me dar problema no futuro por causa da ausência dele na escola. Então eu preciso prevenir isso. É um momento que nós precisamos que a saúde ela tem que antecipar os efeitos e não deixar depois um momento causar, né? A gente precisa capacitar os nossos professores, que no sentido de inclusão social. Isso a gente está vendo que nos últimos anos o autismo ele tem predominado e eu preciso muito e mais do que depressa de capacitar meus professores para que eles possam receber esses alunos que daqui a um momento nós vamos receber em todas as escolas. Essa questão de logística, nós precisamos estudar muito bem isso, até porque tem alunos em determinadas escolas que, por exemplo, ele está no Nossa Senhora da Saúde, ele vai estudar lá na Marulina. Eu preciso fazer logística disso, porque eu preciso economizar. Essa gestão é uma gestão voltada para a economia, é uma gestão voltada para que as pessoas se sintam que o gestor ele está capacitado e ele é responsável pelo dinheiro de todos, né? Existe um projeto legal que nós vamos tentar instituir no futuro, próximo agora, que é os CMEIs, os 12 meses. O que é isso? Aqueles pais que não conseguem deixar as crianças, não tem com quem deixar,
e ele precisa deixar no CMEI. Mas isso não interfere nas férias dos professores. Isso seria uma complementação, um pré-requisito para que os professores que querem complementar o seu ganho, ele possa trabalhar no período de férias. Não, ninguém é obrigado, mas vai ter uma seleção para que possa fazer os CMEIs funcionar durante os 12 meses. Isso é para que as pessoas se sintam que às vezes ele comprou um carro, às vezes ele comprou uma casa, ele precisa pagar uma dívida do professor e ele precisa entender que agora ele tem uma oportunidade de trabalhar um pouco mais. E nesse trabalhar um pouco mais, eu estarei agregando aquilo que é das pessoas, da população que precisam das crianças ficarem ali. Eu também estou ajudando os nossos professores. Enfim, essa questão de educação é uma coisa que me chama muita atenção e todos os professores sabem disso. Eu tenho uma dentro da minha casa e eu preciso defender essa classe e eu preciso saber as soluções dos problemas que nos estarão daqui para frente. E eu estou preparado justamente para que isso possa acontecer. Eu não vou dizer todos os outros projetos, porque isso é uma questão que faz parte do plano de governo, mas nós temos inúmeros projetos para que a educação possa ser referência na nossa cidade. Eu até cito isso e falo que a primeira coisa, quando eu me lancei como pré-candidato, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. E fiz uma pergunta para a própria cidade. O que Itumbiara quer ser? Nós precisamos ser referência em alguma coisa. Hoje nós não somos referência na saúde, nós não somos referência no turismo, nós não somos referência na cultura. Nós não somos referência em empresas, nós precisamos ter algo de referência. E esse algo de referência é que eu quero trazer nesse sentido inovador, nessas propostas que vão ser futurísticas para o futuro. E eu acho que isso é o momento que nós, todo cidadão de Itumbiara, todo empresário, desde a dona de casa até o grande empresário, nós precisamos saber a nossa identidade. Hoje você me perguntou qual que é a identidade do Dr. Rogério. Eu te expliquei o que é a minha vida. E agora eu preciso explicar que a cidade de Itumbiara ela é referência em saúde, ela é referência em educação. E é com esse olhar que eu vou olhar para frente e para o futuro. Muito bem, 12 horas e 21 minutos aqui no programa Itumbiara ao meio-dia, recebendo aqui o pré-candidato a prefeito por Itumbiara, Dr. Rogério Rezende. A próxima pergunta, vamos à sua área, saúde. Essa é extremamente Quais importante. são as suas propostas para a área da saúde? Eu te disse aqui no início, Gesmar, que eu cheguei em 2011, após uma trágica... um momento trágico na minha família, de forma violenta. Meu irmão foi assassinado. Voltei para 2011 em Itumbiara. Recebo meu amigo aqui com muito carinho, Dr. Vanderlei, que me deu essa oportunidade de poder trabalhar para o povo, né? Fui para o SUS. Cheguei num momento muito difícil que pediatria vivia dentro da nossa cidade. Me sinto responsável por ter ajudado e colaborado para o desenvolvimento da pediatria da nossa cidade. Com trabalho, com carinho, com amor, atendendo essas crianças aí. Desenvolveu um programa de saúde chamado Ciranda da Saúde, um programa social, um dos mais respeitados da região sul e um dos mais importantes de Itumbiara, que é o Ciranda da Saúde. Levamos saúde a quem precisa, aqueles que são menos favorecidos. Nós fomos à porta das pessoas, das mães, dos avós, das pessoas que realmente necessitam. Então, faço isso com muita convicção de que saúde é minha responsabilidade, do Dr. Vanderlei, resolver isso no futuro. Faço parte da linha de frente de Covid, sei realmente o que está acontecendo, então eu tenho bagagem suficiente para dizer que saúde é uma área prioritária da nossa cidade, como educação. A gente sabe que hoje nós temos PSF 22 dentro de Itumbiara, uma cobertura de 75% da população. O ideal seria 34 equipes hoje, né? Que daria mais ou menos em 4.000 a 4.500 pessoas por PSF, né? Para que a gente possa fazer uma boa gestão, a gente tem que começar do básico. E o básico que eu começo do agente da saúde. Hoje, para você ver, nós temos 134 agentes comunitários e 47 agentes de endemias.
Eu preciso modernizar, eu preciso levar informação para essas pessoas, que elas possam no futuro carregar um tablet que possa me mapear os meus bairros da cidade. Então, são mais de 70 bairros, eu quero todas as informações de saúde de cada bairro. Ou seja, quem são os portadores de doença crônica, diabetes, quem são os portadores de hipertensão, quem são aqueles que fazem uso de medicamento crônico de longa data. Eu fiz um projeto como vereador no ano passado, em parceria com o Correios, Telégrafos, para que pudéssemos levar medicamentos que são da parte da saúde, da nossa farmácia básica, para as pessoas mais carentes. Ou seja, o próprio Correio levaria todos os medicamentos sem que a pessoa pudesse sair da sua localização para ir em determinados lugares. Ou seja, a cada dia 30, o Correio sai distribuindo aqueles medicamentos que são de uso crônico das pessoas. A partir do momento que eu tenho esse mapeamento, eu começo a desenvolver um trabalho que é de prevenção. A gente sabe que hoje existe uma sobrecarga muito no Hospital Municipal, o doutor Vanderlei sabe disso, nós temos trocado muita ideia sobre isso, é um debate longo sobre isso. Só que eu quero ter um mapa dentro do Hospital Municipal para me saber quem são as pessoas dos bairros que estão mais sendo atendidas ali naquele momento. Porque aí eu passo a saber se existe uma eficácia do meu postinho de saúde, dos meus agentes de saúde, para que isso possa evitar esse fluxo de grandes pessoas ali. Mas para isso, a gente também precisa dar uma contrapartida a essa população. O que é? Não deixar as pessoas na fila para fazer ultrassom, para fazer tomografia, ressonância. Nós temos que montar um complexo que seja para que possa fazer esses exames, que as pessoas vão lá, marquem no computador e ela já sabe o seu dia, o seu horário, que ela vai fazer esse exame. Eu preciso tirar, eu não posso permitir que uma cidade de quase 100 mil não tenha um aparelho tomógrafo que está quebrado há mais de 8 anos. Que as pessoas saem daqui com ambulância e vão fazer em Santa Helena, vão fazer em Morrinhos, vão fazer em outra cidade. O meu gasto de gasolina, o meu gasto de mão de obra, para que eu possa fazer essa movimentação, é em número. Então, isso eu aumento gasto na saúde. Então, eu tenho que reduzir gastos. Fiz um projeto ano passado que esses 3 milhões e 200 mil que o presidente da Câmara devolveu o prefeito, que eles pegassem esse dinheiro em parceria público-privado para mim poder valorizar as instituições privadas do nosso município, como o Hospital da Unimed, pudéssemos fazer cirurgia para tirar essas pessoas da fila de espera. Destinaríamos 1 milhão para o Hospital da Unimed, que lá faria cirurgias de catarata, cirurgia de vesícula, laqueadura, né? Hérnia e outros procedimentos. Eu aqueceria o próprio hospital, daria a essa população a oportunidade de conhecer um hospital de qualidade, que é o Hospital da Unimed, e ao mesmo tempo também o restante do dinheiro eu direcionaria para o Hospital Municipal para que pudéssemos fazer e tirar essas pessoas da fila de cirurgia. Uma vez que eu zero essa fila de cirurgia, eu zero o comprometimento dessas pessoas de irem ao hospital para ficar tomando medicamento de pirona, buscopante, latil, e ficar ali aquecendo toda hora e soro. Isso eu tenho gasto. Então eu tenho que começar do básico a saúde. Essa é a nossa proposta. Foram devolvidos, eu tenho que tirar, eu preciso zerar. E ao mesmo tempo que eu zero essa fila de cirurgia, né, doutor Vanderlei, nós tomamos conta para que possamos fazer a prevenção adequada, fazer mamografia. Quantas pessoas estão aí que não fizeram mamografia, que está só de forma fantasiosa? Quantas pessoas não fizeram exame de próstata? Eu preciso prevenir a minha população. O meu maior remédio é a minha prevenção. É isso que vai fazer com que eu tenha uma gestão de qualidade, uma gestão e uma saúde ótima, né? Segundo ponto, nós dividimos a cidade em dois lugares estratégicos, né? Esses 2 lugares, hoje a gente tem uma UPA, perto do Zenon Borges, e que atende aquela população e aquela região. Mas nós precisamos de uma outra UPA que hoje as pessoas do Ulisses, do Buriti 1, Buriti 2, São João, Nossa Senhora da Saúde não tem o seu atendimento de qualidade. Então eu preciso de uma UPA naquela região. Uma vez que eu divido essas duas, colocando para funcionar os meus PSF e uma proposta nossa para que o PSF em alguns locais possa funcionar até 11 horas da noite para atender aquelas pessoas que trabalham durante o dia, que vai até 7 horas, que não tem
como ir lá pegar a sua receita, alguns PSFs serão de funcionamento até 11 horas, a qual nós determinaremos, juntamente com os nossos profissionais de saúde, que seja o agente, que seja o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Tudo entre diálogo e restabelecer uma harmonia para que possamos realizar da melhor maneira possível. Nós precisamos descentralizar essa questão de vacina. As pessoas hoje formam fila e a gente está diante de uma pandemia e a gente sabe que forma fila, seja no CAIS e seja no NAPS, ali forma uma fila enorme. Eu preciso descentralizar, eu preciso ter referência em alguns pontos das cidades que possamos vacinar essas crianças daqui para frente e os idosos também. Então, assim, a gente tem tudo que nós estamos falando aqui, Gesmar, são baseados em estatísticas, são baseados em estudos, né? Eu digo que para você ser um gestor, você tem que estudar. E tem que estudar muito para você ter um comprometimento com essa sociedade. E capacitar e valorizar os meus funcionários da saúde, principalmente os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os fisioterapeutas, os farmacêuticos, né? Da cozinha, o cara que está lá é o porteiro, aqui, o próprio médico, a gente precisa. E hoje eu vejo uma necessidade muito grande dentro da nossa cidade, é a falta de um CAPS infantil. A gente sabe que tem dinheiro, nós já somos sabedores que existe verba que vem para ele, mas que infelizmente não é aplicada de uma forma decente e as pessoas acabam sendo desassistidas. O senhor sabe, vou chamar o senhor, né, porque é enferma de respeito à habitação. Hoje a gente sabe que aproximadamente hoje nós temos 50 mil imóveis, entre casas e comércio dentro de Itumbiara. O déficit hoje de imóvel para as pessoas que são carentes está entre torno de 3 mil a 4 mil. A gente sabe que Minha Casa e Minha Vida está paralisado. A gente sabe que o governo federal deu uma pausa nisso aí, mas eu tenho o vice-presidente da República, General Mourão, que é do nosso partido, para que possa nos ajudar e tem comprometido muito juntamente com o presidente nacional, Levi Fidelis, e o presidente estadual do nosso partido, Denis Pereira. Tenho tido acesso muito rápido a eles, juntamente com os deputados estaduais aqui, deputados federais e senadores, né? A gente sabe que nós precisamos mudar isso o mais rápido possível, mas também não posso ficar esperando Minha Casa Minha Vida. Eu vi um trabalho ultimamente, tenho pesquisado muito sobre trabalhos, que é aqueles pré-moldados, casas. Eu não posso esperar só o governo federal. Então, aquilo que saía, por exemplo, de uma casa que aproximadamente era R$ 1.300 um metro quadrado para se construir dentro de Itumbiara, hoje, através de tecnologia inovadora, através de coisas renováveis, a gente tem mais ou menos, hoje, constrói uma casa de R$ 700 por metro quadrado, que daria um custo para mim de mais ou menos 28 mil, que seriam aqueles conjuntos habitacionais em cima um do outro, que é de maneira renovável, respeitando o meio ambiente, respeitando a tecnologia e respeitando o povo. Nós iremos afinco para que possamos buscar esse recurso, mesmo sabendo que não tem. E sabendo que não tem, nós temos deputados estaduais, deputados federais, senadores e o vice-presidente da República para que nós possamos construir essas casas no futuro aí, sem prometer a quantidade e sem prometer coisas futurísticas e imaginárias, mas fazer de uma maneira que seja viável para o nosso município. A gente sabe que tem casas para serem terminadas, que o dinheiro já está na conta, mas tem que ter uma contrapartida do município. E essa contrapartida do município é que não está tendo dinheiro. Qual gestor que teve e que sabe que está lá o dinheiro, mas que não sabe que existe uma contrapartida, ele tem que ter ciência que o município precisa ter a sua parte de participação. E é com muita vontade que a gente iremos tentar resolver isso o mais rápido possível, de uma maneira real, sem ser ilusória para a população de Itumbiara. Nós sabemos que tem vários terrenos dentro de Itumbiara que podemos fazer parceria público-privada para fazer de uma determinada forma doação para as pessoas que querem construir. Então, tudo isso nós estamos fazendo estudos que possam ser viáveis e possam ser realizados agora, daqui para frente, na próxima gestão. 12h37, a nossa próxima pergunta: quais são as suas propostas, as propostas do senhor para a infraestrutura? Quando eu te falo de infraestrutura, Gesmar, eu digo o seguinte: nós começamos com um projeto, a gente primeiro tem que começar de fora para dentro.
A gente sabe que a Modeste Carvalho, ela é uma rodovia estadual, né? Nós fizemos um projeto para ela, que esse projeto está aqui, Avenida Modeste Carvalho, vou te entregar, é seu, é de presente do Dr. Rogério, tá? Esse é um projeto que nós entregamos juntamente com o nosso presidente do PRTB, Denis Pereira, deputado Júlio Pina, deputado Eduardo Prado e deputado Charles Bento, na mão do presidente da Goinfra. Está gravado, está filmado, né? E eu, como o primeiro apoiador do governador Ronaldo Caiado, com mandato dentro de Itumbiara, fizemos esse projeto para que pudesse ser aceito e a população de Itumbiara aceitasse todas as normas, respeitando o meio ambiente, respeitando a economia e tendo aquela questão de ciclovia, ciclofaixa, que fosse feito isso para receber essas pessoas que estão presentes. Então foi um projeto que vai ser concluído, porque eu acredito no governador Ronaldo Caiado, é um amigo, fui o primeiro político a abraçar a campanha dele dentro de Itumbiara. Outros projetos que já estão prontos e posso até te entregar aqui também agora, que é o projeto da Celso Maeda. Está aqui, ele é seu. Esse é um projeto de revitalização com toda a parte fluvial, com toda a parte de gastos, toda a parte de ciclovias. Está tudo pronto aí e a gente já sabe da onde a gente vai tirar financeiramente que possa ser construído isso aí no futuro. No futuro próximo, tá aí, eu já estou te dando. Próxima entrada seria a entrada de Buriti Alegre, né? Essa entrada, ela precisa também, já está em projeto para que possa ser feito. Quero te dizer, Gesmar, que isso aí, nós já sabemos da onde, o custo que é e da onde nós iremos tirar o dinheiro para fazer isso aí. Mesmo com um déficit de 70 milhões na prefeitura, que nós já estamos sabendo aproximadamente que é para 2021 de todos aqueles números que eu te falei. O próximo ponto será aquela parte de arrumar a entrada da cidade, que tem aqueles empresários que ali ficam com seu comércio e que fica a poeira ali na BR ali. Nós precisamos arrumar aquilo ali, que os seus comerciantes, os donos de empresa, estão ali e questionam muito isso. E a entrada da cidade, ela é a entrada primordial, para que no futuro próximo, os empresários que vão vir de outra cidade falar, pô, aqui é de uma organização fundamental. Olha como o governo municipal respeita o comerciante, respeita os empresários, para que possamos fazer isso de uma melhor maneira. A partir do momento que restabelecemos todas essas vias de entrada, essa parte da BR-153, com aquelas empresas ali que nós precisamos arrumar para tirar a poeira do seu comerciante ali, nós passamos para dentro da cidade. A gente já existe um estudo que nós monitoramos os mais de 70 bairros, qual é a capacidade asfáltica que vai a cada bairro da nossa cidade. Nós já temos esses números, ou seja, cada bairro existe um número X para que possa ser feito o asfalto ou a revitalização daquilo ali. Além disso, eu preciso saber também o número de lotes vazios que tem dentro da minha cidade, porque o que suja o meu asfalto, o nosso asfalto, são os terrenos baldios. Eu preciso fechar ele, nem que seja com 50 centímetros. Eu preciso fazer calçada e nós precisamos fazer meio fio. A partir desse momento, revitaliza, fecha esses terrenos, fazem calçada onde não tem e fazem meio fio, a gente limpa aquele bairro e a partir do momento colocamos em pontos estratégicos algumas caçambas, né? E que as pessoas possam jogar o seu lixo. A partir do momento que eles forem jogar o lixo na rua, o seu vizinho, o Dr. Rogério não consegue fiscalizar sozinho, por isso que vai ter um disque de denúncia e as pessoas vão denunciar, tirar foto de quem está sujando o seu bairro e nós iremos aplicar a multa, porque nós temos que ter disciplina. A nossa cidade precisa ser limpa e é o que vai atrair o empresário para que ele olhe dentro da cidade e veja que tem educação, saúde e infraestrutura, ele possa vir investir na nossa cidade. Sem falar essas questões, por exemplo, a Avenida da Afonso Pena, que cruza ali junto com a Mecalva, ali a gente sabe que tem pontos fluviais ali que precisam ser feitos de maneira rápida e urgente. Aqui também na própria questão da Rádio Paranaíba, essa rua também às vezes acumula água, e tem perto do próximo do Trindade, que a gente também sabe que ali acaba que entrando dentro da casa das pessoas. Então esses lugares críticos nós precisamos. Além disso, todo lugar que tiver grama, a gente iremos construir ciclovias
ou parte das ciclos, dessa parte que as pessoas possam caminhar, respeitando sempre o meio ambiente, né? Isso não significa que nós deixaremos de arborizar. O meio ambiente ele é muito mais do que arborização. Para você ver, hoje nós temos 112 mil árvores dentro de Itumbiara, que é aproximadamente 2,5 árvores por casas, mas tem alguns lugares que é muito mais arborizado e outros lugares que é menos arborizado. Nós iremos levar a cada tirada de grama que nós iremos construir uma ciclovia ou uma ciclo de pedestre ali, nós iremos colocar mata nativa, porque se a gente tem conhecimento, nós temos uma extensão hoje do nosso Rio Paranaíba de aproximadamente 90 quilômetros pela sua tortuosidade, desde Buriti até a Cachoeira Dourada. Nós já perdemos mais de 80% da nossa mata ciliar. E nós precisamos teve esse desequilíbrio entre flora e fauna, e fauna, que fazem com que não tenha o proliferamento de novo dessa mata ciliar. Nós precisamos voltar a isso de novo, flora e fauna ao mesmo tempo. Então, quer dizer, aonde tiver que possamos fazer uma infraestrutura, porque eu digo isso para você, Gesmar, porque a infraestrutura ela é fundamental para que eu possa gerar uma cultura adequada, que eu possa gerar um esporte adequado e possa gerar turismo. Se eu não tiver uma infraestrutura que me chame a atenção da população, eu não vou conseguir levar cultura e muito menos turismo, que é o nosso ponto primordial da partir do momento. É aquilo que eu te disse no início, nós precisamos ser referência e nós vamos ser referência em alguma coisa. 12 horas e 45 minutos, o programa Itumbiara ao meio-dia, com o pré-candidato a prefeito por Itumbiara, doutor Rogério Rezende. A próxima pergunta é a parte social. Quais são as suas propostas para a área social? Igual eu te disse aqui, é uma questão que nós vamos sair de uma pandemia. Existiu uma política pré-pandemia e existe uma política agora pós-pandemia. Se você sabe que nós vamos ter um desemprego, né? Eu até classifico isso, e se eu estiver errado, Vanderlei, você me corrige, meus colegas me corrigem, que nós teríamos 3 pandemias. Uma pandemia do vírus, a pandemia do pânico e a pandemia econômica, né? Nós estamos na pandemia do vírus e a pandemia do pânico. As pessoas tomando medicamento, a qual o próprio município não fornece em grande escala, que a gente sabe disso, né? É um defeito da saúde que precisaria fornecer, sim, para todos e testar todos aqueles que precisavam. Fiz o Ciranda da Saúde, que é um programa social. Então, nós teremos o que daqui para frente? As pessoas passando dificuldades financeiras e às vezes até passando fome. Então, nós vamos ter um social muito efetivo, né? Tive agora uma visita essa semana com aquelas pessoas que fazem o artesanato. Por isso que eu falo para você, mistura muito cultura, lazer e esporte, o próprio social. Eles fazendo um tapete, perguntei para eles, olha, tem como fazer cobertores, tem como fazer enxovais, para que eu, como na área de pediatra, eu vejo muitas mães chegarem dentro do hospital municipal, não ter fralda, não ter roupinha, não ter um enxoval. Nós precisamos fazer com que essas mães que cheguem ao hospital tenham essa qualidade. Nós temos que ter esse kit para que possa ser entregue a elas, né? Nós precisamos, essas pessoas que estão nas ruas, né, que não estão lá porque querem, porque tem algum problema, né, seja familiar ou seja pessoal, nós precisamos dar essa assistência a eles com cobertores, com roupas. Nós não precisamos só simplesmente levar o peixe, mas ao mesmo tempo nós temos que dar a vara para poder ensinar eles a pescar. E através desses artesanatos no futuro é que nós vamos reintroduzir essas crianças que estão aí, que estão paradas, né? Esses adultos que estão também parados, que possamos construir para a própria população. Então o social ele é meu carro-chefe também, até porque nós sabemos fazer um social muito bem. E fora isso, é entregar medicamentos nas casas das pessoas mais carentes. Então, nós vamos funcionar como uma engrenagem, porque se uma coisa funciona, as outras coisas, tudo funciona harmoniamente. Então, é isso que nós precisamos. 12h47, a nossa próxima pergunta. O senhor tem algum projeto para o funcionalismo público, como, por exemplo, plano de carreira? O funcionário público é igual eu te falei isso. Eles têm que entenderem
que eles são o maior patrimônio da Prefeitura Municipal de Itumbiara. Eu preciso entender que eles precisam ser valorizados, eles precisam receber em dia, e nós, através de estudos agora, vamos desenvolver o plano de cargos e salários. Por que plano de cargos e salários? Porque nós iremos pegar desde aquele que trabalha na ação urbana, que ganha um salário mínimo, até a parte administrativa, até a outra ponta do eixo. E com isso também, eu preciso também fazer com que os próprios inativos da nossa folha também sejam beneficiados com isso. Porque qual que é a desigualdade? Um governo voltado para uma igualdade única, para todos. Se eu começo só na parte administrativa, não funciona. Então eu tenho que pegar desde aquele cara que trabalha lá na ação urbana, tadinho, que às vezes não tem nem o que comer, às vezes não tem o almoço, eu preciso abrir o restaurante do servidor, eu preciso respeitar o meu funcionário, eu preciso levar a qualidade para ele entender que a prefeitura respeita e nós vamos respeitar mutuamente, principalmente respeitando a própria população. Eles vão trabalhar, precisa trabalhar feliz, precisa trabalhar com emoção e saber que estão diante de uma gestão que realmente preocupa com o seu funcionário. Só que para que eu possa fazer esse plano de cargos e salários, eu preciso fazer estudos. Porque, igual eu te volto lá no início, o aproximadamente 70 milhões de déficit vai me comprometer minha folha. E eu preciso rebolar para que eu possa fazer isso. Eu preciso inovar. E aí eu vou te lançar uma coisa que as pessoas vão me perguntar, mas doutor, como é que o senhor vai arrumar grana para que você possa fazer isso? E nós temos mais de 20 projetos que são responsáveis por pegar dinheiro para poder ser investido no seu funcionário, para ser investido na própria prefeitura. De primeira mão eu vou te falar Gesmar, pelo respeito que eu tenho com você, e quero que amanhã, Fernando, doutor Vanderlei, Flávio, Adriano, registre em cartório. Registre em cartório o que eu vou te dizer, que é uma das fontes que nós vamos arrecadar. Nós vamos criar a Cidade Luz. O que é a Cidade Luz? É energia limpa, é selo verde, vai ser a maior usina de energia fotovoltaica do estado de Goiás. O investimento nós já sabemos quanto que é. Nós gastamos aproximadamente o ano passado com energia em torno de 10 a 15 milhões o ano. Eu vou produzir uma quantidade X de energia. Nesse primeiro ano, eu consigo pagar a empresa que está sendo construído. No segundo momento, eu consigo pagar tudo que eu gastei. Toda essa energia que será produzida dentro da minha maior usina de energia fotovoltaica, que nós teremos dentro de Itumbiara, nós seremos referência. Nós seremos referência no estado de Goiás e no país, como Imperatriz, como Curitiba, está se fazendo. Nós iremos produzir e tudo aquilo que nós gastamos em escola, tudo aquilo que gastamos de energia em escola, com ar-condicionado, em toda a estrutura nossa municipal, hospital municipal, os nossos postinhos, nós vamos economizar. Esses 10, 15 milhões será investido no professor, será investido no seu funcionário. É daí que eu te falo. É por isso que nós estamos numa gestão voltada para o futuro. Os primeiros 2 anos será difícil. E eu quero que a população entenda que nós teremos dificuldades muito grandes enfrentadas pelo déficit que vai estar deixando. Mas eu tenho ciência disso. Né? E diante dessa ciência, quero que todos amanhã registrem em cartório para depois não falar que não foi o doutor Rogério. Hoje é dia 6, né, de agosto de 2020, meio-dia e 52. Estou no programa do Gesmar, lançando um programa, uma obra que será chamado como a maior potência de energia solar dentro do estado de Goiás, que vai captar e nós vamos produzir, e o dinheiro que nós iremos arrecadar no futuro, pode ter certeza que será investido todo o seu funcionário. 12h52, programa Itumbiara ao meio-dia, aqui pela sua Rádio Paranaíba. A nossa próxima pergunta é relacionado ao esporte. O senhor pretende fazer algum investimento na área do esporte e no desenvolvimento do turismo no município? Eu queria só que o senhor fosse um pouco
Porque senão o nosso tempo ali vai embora e o senhor não consegue responder tudo aqui. Nós temos... Eu sei que as ideias são boas, os projetos são grandes, viu? São grandes, são muito grandes. E a população de Itumbiara, ela pode acreditar que tudo que eu estou dizendo aqui é viável. Eu estou vendo aqui que o senhor tem uma planilha aqui. Tem. Hoje nós temos planilha, nós temos... foi mais de um ano estudando, 1 ano e meio estudando, e a população tem que entender que nós chegamos nesse momento aqui preparado para debate de ideias e não de agressões, de fake news, de maldade. Estou preparado para debate. O dia que você quiser montar qualquer debate, eu topo com qualquer um de Itumbiara. Não tenho problema e nós iremos debater como iremos desenvolver a nossa cidade de Itumbiara, com projetos, com ideias, com propostas e da onde que iremos tirar. Se for para debater maldade, fake news, estou fora, me retiro da política. Né? Então, eu deixo isso muito bem claro para a sociedade. Eu estou aqui usando aquilo que eu aprendi de conhecimento, que é de correr atrás, com muita humildade. Não sou dono da verdade, mas sou dono daquilo que vier me trazer de projeto para a nossa cidade. O esporte, a gente sabe que nós temos... Eu vou sintetizar o mais rápido. Nós temos vários projetos para o Rio Paranaíba, que é os esportes aquáticos, que é o clube de remo, que é voltar ao jet ski, que é voltar esses encontros náuticos, que eu acho que precisa, porque vai aquecer minha economia, porque a cada 5 turistas dentro de Itumbiara eu gero um emprego, e eu preciso gerar emprego. Eu tenho obrigação de gerar emprego, né? Nós temos hoje o Itumbiara Esporte Clube com um contrato, mas existe aquela parte ociosa lá que precisa fazer treinamento. Nós iremos fazer uma seleção de crianças de 8 até 16 anos, para que colocamos lá dentro e ali nós criamos um celeiro de pessoas e de profissionais capacitados que possa levantar esse Itumbiara Esporte Clube. Podemos estar na 2ª divisão, na 3ª divisão no primeiro momento, não tem problema, mas nós temos que olhar para frente, nós temos que olhar para o futuro. Daqui 2, 3 anos, esse Itumbiara será uma seleção de jovens da região do sul do estado de Goiás. E é através do esporte. Eu digo que nós conseguimos tirar a criminalidade e as crianças da droga através de 3 coisas, que é a religião, nós introduzimos a religião, seja ela católica, seja ela evangélica, dentro do lar das pessoas, para que as famílias possam ser unidas de volta, né? Segundo, o esporte é que eu consigo tirar isso aí, né? E a música, que seria as artes cênicas, independente de qual área que seja. Então são esses 3 pontos que eu preciso bater muito daqui para frente, porque eu possa dar, que as crianças daqui para frente possam olhar e falar assim, eu tenho uma perspectiva de futuro, eu sinto vontade de olhar na minha cidade com amor e com muito carinho, porque Itumbiara vai voltar a crescer. 12h56. A próxima pergunta: no seu plano de governo, o senhor tem alguma grande obra que marcaria a sua administração? O senhor falou uma. São 20. São 20 obras. São 20. Essa eu já te deixo marcada aqui para você. E eu tenho certeza que você gostou. Você gostou, Jasmar? Boa ideia. Essa de fazer uma das maiores usinas é onde eu vou captar recursos para que eu possa investir no meu funcionário. Eu preciso fazer isso. Nós precisamos fazer isso, né? A próxima pergunta é: caso o senhor seja eleito, o senhor pretende abrir conversa com o governo federal, o senhor já disse aqui, e com o governo estadual? Ser bem resumido aí nessa pergunta. O senhor já respondeu, né? O vice-presidente da República do nosso partido tem feito coisas muito positivas em torno do nosso nome, juntamente com o Denis, juntamente com o Levi Fidelis. O governo estadual, todos sabem que eu fui o primeiro apoiador do Ronaldo Caiado, colega médico, né? Fui o primeiro apoiador com o mandato dentro de Itumbiara. E é óbvio que eu preciso do governo federal, do governo estadual, preciso dos deputados estaduais, preciso dos deputados federais e dos senadores para me reconstruir a minha cidade. Aqui não tem vaidade. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tenho uma amizade muito grande com o senador Luiz do Carmo, com o senador Vanderlan. Quero dizer que eu não posso deixar com que a política seja maior do que a cidade. A cidade de Itumbiara, ela é maior do que a política. A vaidade, ela não pode passar além das barreiras. Então eu preciso de todos. Eu preciso reconstruir a nossa cidade. E esse é o nosso lema. Independente de partido, independente de lado,
se o cara foi do lado oposto, foi contrário a mim, mas se ele tiver boas ideias, se ele tiver uma percepção política, uma inteligência, uma intelectualidade que ele possa resolver determinada área, ele está do meu lado. Eu não tenho isso, eu não tenho essa vaidade, porque quem trouxe essa obra foi fulano. Foi o fulano e nós agradecemos porque ele fez a parte dele, porque quem deu o mandato para ele foi o povo. E o povo é que merece. Então não posso deixar que a política seja acima da nossa cidade. 12 horas e 58 minutos para as nossas já últimas perguntas. O senhor já disse aqui como pretende buscar recursos para as obras que deseja realizar. O senhor até respondeu, mas se quiser voltar lá novamente. A gente está preparado, Gesmar. A gente sentiu essa necessidade. Eu vou te dar um exemplo de como nossos estudos estão muito mais além do que política. Aqui nós estamos falando de política, mas nós estamos falando de planejamento futuro, né? Eu tive há 1 ano e meio atrás, basicamente há 1 ano atrás, procurando o Sr. Alberto da Caramuru. Levei a informação a ele. Depois vieram vários políticos e foram atrás. Eu acho que achou que nós estaríamos fazendo política. Eu fui atrás dele para que ele montasse uma equipe multiprofissional, porque eu não tenho condição, eu sou médico, eu sou trabalhador, eu trabalho e sustento a minha casa, a minha família, né? E eu precisava montar uma equipe formada por engenheiro ambiental, por biólogo, por químico, por diversas áreas, para que eu pudesse tirar um pouco da monocultura da nossa cidade. Monocultura todo mundo sabe que é cana. Eu preciso reinventar, eu preciso fazer com que Itumbiara vire uma Rio Verde no futuro, com Tecnoshow, com essas questões tecnológicas, né? E eu pedi para que ele montasse essa equipe para a gente poder fazer um estudo do impacto ambiental, do impacto econômico e do impacto social. O impacto ambiental, se eu tirar diminuir, que fique muito bem para a população, diminuir uma porcentagem de produção de cana na nossa cidade, qual o impacto ambiental que eu vou ocasionar? Qual o impacto social? Ou seja, aquele cara, ele estava alugando 100 alqueires da sua terra, hoje ele vai ter que produzir 20, mas ele não tem condições para que essa terra seja produtiva, ou ele não tem condição de comprar o gado. Então, qual que é esse impacto econômico que eu vou ocasionar? Eu tenho que preocupar com isso. Eu não posso simplesmente fazer uma lei, ir lá e direcionar isso. Outro, impacto social. Isso gerará renda, ou isso gerará desemprego ou emprego. Então, eu fiz isso e nós fizemos isso com muita clareza e pode ter certeza que todos esses estudos nós estamos fazendo a longo tempo. 13 horas e 1 minuto para a última pergunta aqui, logo na sequência das considerações finais. Como o senhor pretende compor a sua equipe de governo? A gente sabe que hoje nós temos basicamente 14 secretarias e temos mais de 15, se não me engano, deixa eu confirmar, 15 entidades que fazem parte e compõem o nosso governo. Hoje, nós podemos ter certeza que no governo próximo, essa equipe será voltada para técnicos, ou seja, pessoas que têm conhecimentos em determinadas áreas. Eu tenho que aproveitar o melhor de cada um. E isso, com o tempo, me deu essa capacidade e esse raciocínio para saber e tirar de proveito cada cidadão possa me desempenhar um papel fundamental na sua secretaria. Então, nós teremos uma equipe responsável, comprometida com a sociedade de Itumbiara, comprometida com o governo e comprometida com o prefeito para que possa fazer o trabalho e levar o desenvolvimento e o crescimento da cidade. Muito bem. Doutor Rogério Rezende foi nosso entrevistado aqui no programa Itumbiara ao Meio-Dia, o pré-candidato a prefeito por Itumbiara. E gostaria que o senhor trouxesse agora as suas considerações finais aqui e algo mais que o senhor gostaria de acrescentar que nós não falamos. Doutor. Primeiramente, eu queria agradecer a todos os ouvintes, as donas de casas, as mães, os pais, os empresários dessa cidade, e dizer que nós estamos num projeto de preparação e nós estamos nos preparando para fazer gestão. Mesmo olhando para mim e dizendo, doutor é novo, doutor é médico, mas eu sou uma pessoa que sempre vou estudar e vou continuar estudando. Eu tenho por obrigação de ter conhecimento em quase todas as áreas.
ou particularmente em todas, aquilo que nós vamos administrar. Porque uma vez que você tem conhecimento de básico para poder fazer uma discussão saudável, para levantar projetos saudáveis e que quem seja o beneficiado é a própria população. Quero dizer que essa experiência que tive com o programa social, Ciranda da Saúde, de estar à frente, a pediatria do município da nossa cidade, me deu bagagem suficiente para que eu possa fazer uma gestão. A gestão, ela não é simplesmente só ter vontade. Ela tem que ter estudo, ela tem que ter disciplina, ela tem que ter moral e vontade de mudar. Enquanto fazem fake news, fala mal, eu vou continuar estudando, vou continuar trabalhando. É esse o meu propósito de vida, com muita humildade, e estou aberto a conversas para que possa desenvolver melhor essa cidade.